Sempre tem uma música, uma série, um filme, alguma coisa que te lembra aquela pessoa, né? Então, amigos, hoje a gente vai falar sobre aquela sensação que a gente tem toda vez que a gente assiste uma série ou um filme ou escuta aquela música que te lembra alguém, que é a memória emocional. Então, lembrando que tem conteúdo toda semana no canal, então se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta e bora pro vídeo. Então, amigos, vamos falar de uma maneira bem suave para que todo mundo possa entender o que de fato é uma memória emocional, né? Então, quando a gente termina um relacionamento, seja ele longo ou seja ele curto, aquelas memórias afetivas ficam guardadas dentro da gente, né? Óbvio, porque você viveu momentos com aquela pessoa. Porém, quando você direciona isso para séries, para filmes, para música, toda aquela parte boa fica presa nisso. Então, necessariamente você não tem mais aquela pessoa, mas você tem a memória do que aquilo ali te causou, seja bom ou seja ruim. Então, quando você escuta uma música, por isso que muita gente brinca dizendo assim: ai, fulano estragou aquela música que eu amava. Por quê? Porque você dedicou momentos escutando com aquela pessoa, ou você dedicou para aquela pessoa especificamente. E quando acaba, as lembranças daquela música são que te remetem àquela pessoa. Não necessariamente um homem ou uma mulher, mas aquela pessoa especificamente. Quando a gente assiste série com aquela pessoa, toda vez que você for assistir a série, você vai lembrar daqueles momentos que vocês partilharam junto. Então a memória emocional, ela fica desses momentos. Também podem ser momentos ruins, ou momentos bons. Por exemplo, quando você briga com determinadas pessoas em certas datas, o aniversário, Natal, aquela coisa fica guardada. Por quê? Porque é uma memória emocional que te deixa ou tanto feliz ou te deixa. Você não tem mais aquela pessoa, a maioria das vezes. Ela pode, ou vocês terminaram, ou ela não tá mais viva, enfim, qualquer coisa que seja. Mas aquela memória especificamente daquele momento, ela vai ficar tanto bom quanto ruim. Cena muito boa no filme 50 Dias com Ela, né? Que a pequenininha amiga dele fala pra o Tom, né? Você só tá lembrando dos momentos bons. E os momentos bons foram poucos. Você tem que começar a lembrar dos momentos que foram ruins, que são esses os decisivos pro fim do relacionamento, né? Às vezes a gente termina um relacionamento e a gente tem uma mania de romantizar o relacionamento todo, quando na verdade você só viveu poucas coisas boas com aquilo ali e a maior parte do tempo você estava triste. Mas a memória emocional, ela sempre vai te deixar lembrar dos momentos que você achava que era feliz. Às vezes você nem era feliz, mas aquela memória é como se o cérebro fizesse um trailer só dos melhores momentos e passasse isso na sua cara o tempo todo. E é onde a gente entra num fato muito importante, que a memória emocional, de fato, às vezes não é a saudade daquela pessoa específica. Às vezes é a saudade da sensação que você tinha quando estava com ela. Então, às vezes você. Por isso que muita gente entra em vários relacionamentos depois que termina. Por quê? Porque não gosta da sensação de estar sozinho, gosta da sensação de estar com alguém. Mesmo que esse relacionamento seja ruim, ou mesmo que essa pessoa não te ame da mesma maneira. Por quê? Porque o cérebro gosta da sensação de ser cuidado, de ser tratado. Ele prende essas emoções. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu assistia Stranger Things com meu ex, que inclusive saiu o vídeo semana passada aqui no canal e você pode ir lá conferir. É, eu assisti Stranger Things com meu ex. E toda vez que eu vou assistir Stranger Things, ou passa algum trailer, ou lança uma nova temporada, me remete à sensação de que eu já assisti essa coisa com ele, que eu tinha ele naquele momento. Mas não é sobre ele necessariamente, nem vontade de voltar pra ele. É sobre como eu me sinto e como eu me sentia naquela época. Então é como se as emoções daquela época voltassem a te lembrar. Poxa, naquela época você tinha alguém pra assistir. Poxa, a gente brincava, a gente comia isso junto, assistindo, a gente fazia. Então, assim, não é sobre a pessoa especificamente. É sobre a sensação que aquela pessoa te causava, aquela série te deixava isso. Então, em 2023 eu tinha um namorado, né? Eu tava namorando em 2023 e lançou The Last of Us no HBO Max, né? E aí o que acontece? A gente assistia esse seriado na minha casa, a gente sempre assistia junto. E aí o que aconteceu? Quando esse namoro acabou, eu fiquei com aquela memória afetiva de que eu não iria mais assistir essa série. Por quê? Porque me dava ranço da série, porque eu tinha ranço do ex-namorado. E aí eu tive que superar isso pra poder assistir a segunda temporada. Por quê? Porque toda vez que eu olhava pro The Last of Us, eu lembrava dele, eu lembrava da forma como a gente terminou. Mas não era sobre a série, nem sobre ele especificamente, era como eu me sentia em relação a isso. Porque eu transportei a sensação que eu tinha pra série. A sensação de que, ai, que ranço, ai, que ódio, ai, que vontade de socar a cara dele. Mas não era da série. Tanto é que depois eu reassisti a série, criei novas lembranças, sem ninguém, graças a Deus.
Mas eu consegui reassistir porque eu tava focando naquela série como eu tava focando nele. Então, existe essa memória emocional do The Last of Us. Por quê? Porque a gente assistia junto todo domingo, a gente fazia lanche, a gente tinha isso, tinha aquilo. Então, a memória emocional nem sempre sobre a pessoa especificamente, mas sobre a sensação, sobre o que aquela pessoa te causou, né? Às vezes você até lembra de uma fase sua, porque, em 2023 eu era mais apaixonada, eu era mais leve, em 2020, quando eu assisti com meu outro ex. Ai, como era bom se sentir amada, como se sentir isso. Ai, porque eu era assim, porque eu era assado. Às vezes, nem necessariamente, a maioria das vezes, não é necessariamente sobre a pessoa que você estava. É sobre como você se sentia de fato assistindo aquilo, junto com aquela pessoa. A sensação que você tinha. Por exemplo, eu adoro a música Big Girl Don't Cry, da Ferg, né? E é uma música que me causa muito impacto emocional, porque foi uma fase da minha vida onde eu tava tendo que crescer, onde eu tava tendo que viver por mim mesma. E isso é uma música que me marca, porque ela fala grandes garotas não choram. E era basicamente o que eu sentia na época, né? Não era sobre ninguém especificamente, era sobre mim. Então eu acho que são essas memórias afetivas, essa memória emocional que a gente tem, que causa essa sensação de, eu sinto falta de fulano. Não, moça, às vezes você só sente falta de você mesma. E também aquela coisa do apego, né? Às vezes a gente nem de fato sente falta da pessoa, a gente tem um apego emocional pela aquele momento específico da sua vida, por aquele momento que você estava vivendo. E às vezes você não quer a pessoa de volta, né? Às vezes você quer a sensação que vinha junto com aquela pessoa, né? A sensação de adrenalina, a sensação de amor, a sensação de se sentir acolhida, amada. Então, às vezes, não é especificamente sobre aquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa é uma pessoa normal, comum, medíocre, que tem uma vida comum e whatever. Mas você sente falta de estar com alguém, do status e também da sensação que é estar com aquela pessoa especificamente. Tem um ex-namorado mesmo, esse de 2023, que a gente assistia The Last of Us junto, a gente passeava de moto o tempo todo. E eu adorava a sensação de estar andando de moto com ele, a sensação de adrenalina que ele me passava. Então hoje, quando eu vejo algumas pessoas de moto, alguns caras de moto e tal, eu não sinto falta especificamente dele. Eu sinto falta da adrenalina de estar andando de moto com ele, de viajar de moto, né? Vocês entenderam? Esse apego emocional pela memória da aventura. Do estar sempre em movimento, de estar viajando, de ir pra lá e pra cá, de estar vivendo uma vida que eu loucamente. Então, às vezes não é necessariamente sobre ele. Não sinto falta dele, sinto falta de estar vivendo a montanha russa, que era a estar sempre em movimento, andando de moto, fazendo coisas loucas. Então, não necessariamente é sobre a pessoa, é sobre a sensação que aquela pessoa te causa. E é onde a gente vai entrar no papo perigoso. Por que que tanta gente volta com o ex? Por quê? Porque o cérebro cria aquela sensação de algo familiar. Então, quando você, por exemplo, vou assistir Stranger Things e aí eu lembro do meu ex, por que que causa uma sensação familiar? Porque era aquela sensação de conforto, de amor, de confiança, né? Então a gente sempre cria aquela sensação de, aqui eu era segura, aqui eu era feliz. Era mesmo, amiga? Era tão feliz assim? É o que eu me pergunto, era tão feliz assim? Não era, né? Então, o cérebro, ele cria essa sensação de conforto. Então, muita gente volta pro ex, por quê? Porque o ex já te conhece, porque o ex já sabe seus hábitos, o ex já sabe o que fazer pra te agradar, o ex já te conhece, já existe uma familiaridade. Então, muita gente prefere voltar pro ex do que conhecer uma pessoa nova, porque vamos combinar, né? Conhecer uma pessoa nova exige burocracia, e você tem que estar conversando, tem que estar apresentando pra família, né? E dá um certo de preguiça. O cérebro também cria essa coisa do vício, né? Às vezes aquela emoção é um vício. Você tem um vício de falar com aquela pessoa, você tem um vício de voltar para aquela pessoa, não necessariamente porque você ama, não necessariamente porque você tá feliz, às vezes é só o hábito, o vício de estar sempre ali repetindo e aquela sensação que você tem de familiaridade, às vezes é só porque você quer aquela pessoa na sua vida, mas às vezes você nem ama mais, os momentos nem são tão felizes assim, mas você cria essa imagem de que, mas eu já tô com fulano há tanto tempo, né? Eu vou conhecer gente nova. E aí é onde a gente entra nesse ciclo eterno de vai e volta, porque o cérebro fica tentando reacender e reviver situações que não vão mais voltar. Então, você volta com seu ex porque você tá na sensação, naquela memória, aquele apego na sua cabeça de, ai não, mas aquelas memórias, e você acha que é feliz nas memórias. E aí, quando você volta pra ele, ou pra ela, whatever, você vê que aquela sensação não existe mais.
E aí você termina, mas aí a saudade vai bater, por quê? Porque você só tem saudade dos momentos que até mesmo você criou na sua cabeça. O cérebro fez você sentir falta daquela pessoa, mas não é da pessoa, é da sensação que aquela pessoa te causava. Só que aquela pessoa que você se relacionou ao longo do tempo, ela não existe mais. O que existe são as memórias. E as memórias, elas não podem ser revividas, né? Não vai acontecer mais. Você não vai mais voltar para 2015 e viver tudo aquilo de novo, porque já passou. Você só tem aquilo tudo na sua memória. Então, é o caso de muita gente que termina com ex, aí tem outros relacionamentos, e aí fica com aquela ideia de, ai, não, mas com fulano. E aí você acaba o relacionamento que você tem, volta com fulano, e você entende que, na verdade, você nem amava mais o fulano. Você amava as memórias que você fez com ele naquela época, lá em 2015, 2020. Só que essas memórias são só memórias. Aquela pessoa lá, ela não existe mais. Então você vai ficar tentando, você vai ficar forçando uma situação. Então a memória emocional ela faz você ver, às vezes, sentimentos que não tem mais. Coisas e pessoas que não existem mais. Aquilo ali, por isso que se chama memória emocional, porque é só uma memória. É só o emocional criando uma memória e te fazendo viver uma coisa que não existe mais. Muitos dos casos nunca nem existiu, né? A gente só fantasiava que existia. E é onde a gente entra no perigo. Quando que a memória emocional ela te torna uma armadilha, né? Torna tudo isso uma armadilha. Quando você não quer mais a pessoa, mas você quer aquela história, porque na sua cabeça foi uma baita de uma história, foi uma coisa que é feito o Chuck e a Blair. Eles tiveram um relacionamento bem legal ali na primeira. Bem legal. Bem legal é uma forma eufêmica de falar isso, né? Mas assim, eles tiveram um relacionamento na primeira e segunda temporada. E aí, na terceira temporada, eles finalmente ficam juntos. E aí acontece um monte de merda, enfim. Só que eles têm na cabeça deles, a memória emocional, que eles viveram um relacionamento épico e cheio de coisa. E na verdade, eles viveram um relacionamento montanha-russa, horroroso, que machucou um monte de gente. E eu adoro quando o Dan fala pra ela, fala assim, gente, vocês acham que vocês viveram um amor épico? Onde? Onde que vocês viveram um amor épico? Vocês viveram um amor medíocre, onde ele te traiu, te vendeu por um hotel e whatever. Assim, vamos atualizar essa memória, né, amiga? Então, a gente fica nessa coisa de voltar, mesmo que a gente saiba que não te faz bem, mas porque você tem apego pelas memórias que você viveu. Você fica stalkeando aquela pessoa pra saber o que que ela tá fazendo, porque ela não pode. O que que ela tá fazendo? Com quem ela tá saindo? Ela tá namorando? Por que ela tá namorando? Porque você, na sua cabeça, você acha que o que vocês viveram foi extraordinariamente lindo. E às vezes nem foi tudo isso. Ou talvez foi, mas é aí onde tá. Foi bonito e foi extraordinário naquela época. Hoje não é mais tão extraordinário. Você vai reler as histórias não, as conversas antigas, você vai olhar fotos e você vai pensar, nossa, mas a gente era tão feliz. E o cérebro fica criando essa imagem de casal, de tudo. Ah, eu era tão feliz, eu era tão feliz, não sei o quê. E às vezes você nem era, amiga. Vou te dar esse conselho porque eu também já vivi isso. E às vezes você fica querendo programar o seu cérebro pra estar feliz ali e você não tá mais. É um clássico de primeiro namorado que a gente termina e a gente pensa assim, meu Deus, nunca mais na vida eu vou amar alguém como eu amei ele. E isso é uma verdade. A gente nunca mais vai amar igual, porque a gente parou de ser besta. Por favor. Zoeiras à parte, eu acho que isso é uma frase tão grande de dependência emocional, de ai, nunca mais eu vou amar alguém como eu amei ele, não sei o quê. Amiga, posso dar um conselho? Você vai amar sim, só que você vai amar muito melhor e muito mais madura, porque você vai saber o que você quer, você vai saber o que você não quer, você vai saber selecionar as pessoas que entram na sua vida, as pessoas que não entram na sua vida, e você vai parar de achar que todo o mínimo é máximo. Quando na verdade o cara que tá te respondendo, o cara que tá te dando atenção, o cara que tá te levando pra jantar, ele só tá fazendo o mínimo. Ele não tá te fazendo um favor. Ele tá fazendo o mínimo. Então, por favor. Então, como que a gente vai fazer pra curar essa memória emocional? Primeiro de tudo, a gente tem que reconhecer que sim, que é uma memória, mas que não é mais amor. Então, eu tenho que lembrar que em 2020 eu fui muito feliz assistindo aquela série com meu ex, mas que não é mais amor. É só uma memória daquela sensação de estar deitada na cama assistindo com ele, aquela sensação de comer junto com ele, mas não é mais amor. Não existe mais amor. É simplesmente uma memória. Sim, uma memória que ficou pelos bons momentos, uma memória que sim, eu lembro com carinho, lembro com atenção, mas é que nesse momento 2025 é só uma memória.
Então, não é mais amor, não é mais sobre o nosso antigo relacionamento, não é sobre ele especificamente, como eu me sentia assistindo aquela série. Sim, a gente tem que ressignificar algumas coisas, que não é porque foi amor que não foi dolorido. Não é porque foi um relacionamento bonito que não teve partes ruins que te quebraram. Existem relacionamentos que o início foi lindo e no meio do caminho ali vocês se perderam e magoaram um ao outro. A gente não pode esquecer que só porque vocês viveram, a gente fez uma viagem maravilhosa pra Disney, mas depois ele me traiu. Isso, ok, a viagem pra Disney não vai ser apagada, mas o fato dele te trair também não vai ser apagado. Então a gente não pode esquecer que não é porque foi amor que não foi dolorido, não é porque foi amor que você tem que esquecer as coisas erradas que ele fez e viver só o lado bom. Não, você tem que entender que, ok, vivemos momentos maravilhosos, mas ele também depois ele foi um escroto. Ou ela, gente, depende da posição que você tá falando. Mas vocês entendem. Então a gente tem que ressignificar e entender que não é porque foi amor que deixou de ser bonito, mas também não é porque foi amor que vai deixar de ver as escrotices e as safadezas e traições e tudo que não presta, né? Sim, a gente tem que substituir. A gente tem que substituir aquele sentimento por outros sentimentos. Então, a, a minha pessoa, eu, a Bia de 2020, ela não deixou de sentir aquelas coisas, mas ela criou outros sentimentos no lugar. Então, hoje, quando eu assisto, 5 anos depois, né? Hoje eu assisto e olho pra série assim e vejo que o quanto que eu evoluí de uma pra outra. Então, eu não deixo de sentir a sensação que eu sentia com ele, mas eu criei outras novas sensações, do tipo assim, nossa, agora eu assisto na minha casa, com meus lanches, com os meus gatos. Eu assisto sozinha e eu me sinto muito completa em relação a isso. Então, a gente não vai invalidar. Eu não invalido os sentimentos que eu senti naquela época, em 2020, mas hoje, em 2025, eu olho e vejo assim, nossa, eu tenho sensações muito melhores e muito maiores e me sinto super bem em relação a isso. Não invalido o que eu vivi, mas também não fico dependendo disso para sempre. Acho que, ok, senti que essa é uma sensação legal isso aqui, mas hoje eu vivo outras sensações que também são legais. E tá tudo bem. Então, sim, gente, a memória emocional é um sintoma de que a gente viveu um relacionamento, a gente viveu um grande amor ou não, mas que alguns amores foram feitos pra gente sentir, não pra gente viver. E isso não quer dizer que a gente tem que sentir pra sempre. A gente sente naquele momento, a gente vive as coisas boas daquilo, a gente aprende, filtra e libera pra vida. A gente não pode ficar pegado, porque tudo em excesso faz mal. A gente se apegar demais também faz mal. A gente reviver demais essas lembranças faz mal. Então eu sempre digo assim, gente, por favor, terminou um relacionamento, respeita essa fase do closure, né? Respeita essa fase do luto. Então vive, chora, mas libera pro mundo. Não fica preso nessa sensação de, ai, porque com ele. Você viveu coisas legais com ele ou com ela, ok, isso não invalida, mas a vida não vai parar só pra isso. Entendeu? A gente vai viver muito mais coisas. Existe um mundo imenso lá fora que vai te fazer ver coisas maiores e melhores. E aquele sentimento ele não vai sumir. A gente vai sempre ter o sentimento guardado dentro da gente, dos bons momentos, dos maus momentos, de tudo. Mas a gente não vai parar a vida pra ficar apegado nessa sensação. Aquela sensação, ela, você vai criar outras, você vai viver outras, você vai conhecer outras pessoas, você vai viajar para outros lugares e a vida segue, meus amores. Então, o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo louco. Vocês sabem que toda semana tem vídeo, tem shorts, tem um monte de coisa. Então, comentem, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Beijo e semana que vem a gente já vai estar em dezembro, né? Então, então vamos lá, até lá. Beijo e até a próxima semana.